E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: os historiogramas a seguir mostram o calor Q e o trabalho W trocados por um gás com o meio externo, bem como a variação de sua energia interna ΔU. O gás segue a equação geral dos gases, PV igual a nRT, nos processos termodinâmicos apresentados. De acordo com os respectivos historiogramas, em ordem de apresentação de cima para baixo, os processos podem ser, e aí dentre as alternativas nós temos transformações, onde cada uma delas se encaixa em um dos historiogramas, né? É bem simples, na verdade, essa questão, desde que tu lembre o seguinte: primeiro, tu sabe que essa questão ela está tratando do primeiro princípio, a primeira lei da termodinâmica, onde ela mostra, né, uma conservação de energia, dizendo que a quantidade de calor fornecida ou retirada de um gás está associado com o trabalho e a energia interna da seguinte maneira, né? É igual ao trabalho que o gás faz ou sofre, mais a variação de energia interna, então, que existe sobre esse gás. Tá? Então essa aqui seria a relação que a gente pode usar para o primeiro princípio, né? Para entender ali justamente a situação. Olhando ali o primeiro historiograma, então a gente vê que a quantidade de calor e o trabalho não são zero, a variação da energia interna é zero e o trabalho e a quantidade de calor são ambos positivos e de mesmo valor. O que isso significa? Só por aqui a gente já consegue definir qual é o tipo de transformação que a gente tem, né? A transformação então é uma transformação isotérmica. Por quê? Porque lembra que a variação de energia interna está associada com a variação de temperatura. Se a variação de energia interna é zero, significa que a variação de temperatura também é zero, e isso é característica de uma transformação isotérmica, né? Que diz que a temperatura então é constante. Só sabendo isso, a gente já pode riscar as alternativas A, B e E, ficando ali entre C e D. Se eu conseguir entender o segundo historiograma, eu já mato a questão. Olhando então o segundo historiograma, nós temos o seguinte: a quantidade de calor ela é zero, quantidade de calor igual a zero, e o trabalho nesse gráfico aqui, nesse historiograma, ele é negativo e a variação de energia interna é positivo, ambos de mesmo módulo, né? Olha só, a gente pode olhar aqui, ó, são dois risquinhos para baixo para o trabalho e dois risquinhos para cima iguais para a energia interna. Então a gente tem essa relação, eles são iguais, mas de sinais contrários, e a quantidade de calor é zero. Só por aqui a gente já consegue determinar que tipo de transformação a gente tem. Nesse caso aqui, nós temos uma transformação adiabática. Justamente numa transformação adiabática, a quantidade de calor é zero, fazendo justamente isso, né, com que o trabalho e a energia interna e a variação da energia interna apresentem o mesmo valor, mas cada um com um sinalzinho diferente, né, com sinais opostos. E só com isso a gente então já consegue chegar na nossa resposta. A C a gente tira, ficando então com a alternativa D para essa questão. Só para a gente confirmar, né, na sequência então a gente tem isovolumétrica, justamente é o que a gente vê ali. Isovolumétrica é quando o volume é constante. A gente consegue ver justamente pelo seguinte, ó, o trabalho é zero nessa parte, ficando calor igual à variação de energia interna. Por essa característica aqui a gente consegue então dizer que a transformação é isovolumétrica. Justamente porque isovolumétrica é uma transformação onde a variação de volume é igual a zero. E sempre que eu não tiver variação de volume, o meu gás não vai fazer trabalho. Tá? E por último ali a questão fala em isobárica. Esse aqui é o único que a gente não consegue provar. Olhando ali, a gente consegue ver que nenhum deles é zero e que o trabalho e a variação de energia interna são ambos positivos, mas não tem muito o que falar, não tem como ter certeza se é isobárica, até por isso que a questão foi montada de maneira que essa última não determinasse a resposta dessa questão. Bom, então como a gente já tinha determinado, a alternativa certa seria a alternativa D, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui
Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!